Gente, tudo bem? Como que vocês estão essa semana? Espero que bem. Bom, não se esqueçam que toda terça e quinta tem vídeo novo aqui no canal, tá bom? Para vocês aí de autoconhecimento, de trekking. E para vocês aí me acompanharem e verem o que esse mix pode acontecer, o que pode fazer esse mix. E hoje esse vídeo é sobre autoconhecimento. Então o que eu vou abordar aqui? Eu vou falar um pouco de consciência. E eu queria fazer um convite, uma pergunta para você, na verdade. Você sabe o que é consciência? Onde que ela tá? O que ela é? Ou qual o seu grau de consciência, se você sabe o que é consciência? E o que será que essa consciência pode fazer pra gente, né? Tem muita gente falando sobre expansão da consciência, que a gente está num momento super de expansão da consciência, a humanidade. O que a expansão da consciência pode trazer? Fica aqui comigo que a gente vai desvendar esses mistérios, mas já vou te adiantar que a expansão da consciência está diretamente ligada ao maior controle emocional, a sua inteligência emocional também, a sua inteligência para lidar com os problemas, a sua inteligência para lidar com os relacionamentos, nossa, e tantas coisas mais que dependem da nossa consciência. Sabia também que o seu grau de consciência está diretamente relacionado ao quanto você experiencia da vida, quanto você aprende com a vida? É mais ou menos isso aí. Fica aqui comigo. Gente, antes da gente mergulhar nesse tema interessantíssimo sobre consciência, claro que eu preciso pedir o favor de vocês, para vocês se inscreverem aqui no canal, se ainda não são inscritos, para receberem todos os vídeos, notificações, ative o sininho, dá um like nesse vídeo aqui antes que você esqueça, faça agora, senão depois você esquece, e isso ajuda muito, e assim eu consigo postar mais e mais vídeos para vocês, tá bom? Bom, antes também de fazer um mergulho nesse tema, eu queria dizer para vocês que o autoconhecimento, gente, ele é uma caminhada, uma jornada. Por isso ali na minha bio do Instagram, então aproveitando se você não me segue no Instagram, dá uma entrada lá, confere, porque são novidades diferentes, approaches diferentes. Claro que a gente sempre conversa a mesma coisa, mas me segue lá para você receber os meus stories e mais conteúdos. Bom, se você entrar lá no meu Instagram, você vai ver na bio que chama A Caminhada do Conhecimento. Então eu vou falar muitas vezes desse tema aqui, desse nome, desse título que eu dei para o trabalho que eu faço, aliás, para a filosofia de vida que eu acredito. Acho que é assim que mais se encaixa, né? Porque depois de um tempo a gente começa a aprender que trabalho não é trabalho, né? É propósito, mas esse é outro assunto. Então vamos lá, gente, antes de fazer esse mergulho, eu queria dizer para vocês que se você pretende, com autoconhecimento, descobrir muito rápido quais são as questões da sua vida, melhorar a sua vida muito rápido, eu vou dizer que esse canal não é para você. Esse conteúdo não é para você, porque não existe, assim como não existe fórmula para ficar rico, fórmula para ficar magro, não existe uma fórmula para ficar sábio, para saber tudo de autoconhecimento, nem tampouco para se curar de todas as coisas que a gente aprendeu, enfim. Então, o mundo ensinou a gente, infelizmente, e aí existem grandes dominadores, digamos assim, ou grandes negociadores do mundo em que eles oferecem alguma coisinha para você que você toma e não sente mais nada. Gente, não vamos discutir aqui pontos psicológicos sobre uma medicação ou não, mas o que eu estou dizendo não existe uma pílula mágica para o autoconhecimento. Então, para você mesmo se beneficiar, você vai ter que estar muito disposto, muito disposta, muito afim de aprender, muito engajado para melhorar, se comprometer de verdade, porque inclusive eu vou colocar no finalzinho aqui, eu vou dar um presente para vocês, que vão ser exercícios para vocês colocarem tudo isso na prática, porque se vocês não colocarem na prática de nada adianta. Então eu queria deixar claro que esse é um convite para você que é corajoso, para você que quer mergulhar em você, para você que quer desvendar, fazer essa caminhada, porque isso é uma caminhada, é uma jornada, é um convite para um caminho sem volta. Então pense bem antes de começar a absorver todo esse conteúdo, porque eu garanto que você vai ficar viciado no autoconhecimento, vai se apaixonar cada vez mais por você, pela vida, mas enfim, tem que ter coragem. Bom, agora vamos lá falar um pouco sobre consciência. Gente, vamos lá, então, o que é consciência? Eu não vou pegar aqui, não vou destrinchar o dicionário, mas peguei várias biografias, vários textos, vários contextos,
e vários livros de grandes mestres, do meu mestre, e para a gente desvendar isso e dar nome às coisas, dar nome àquilo que a gente já conhece, aquela parte nossa que obviamente a gente já entrou em contato e já sabe quem é. Então hoje nós vamos falar da consciência. Então eu comecei falando que a consciência está ligada à inteligência emocional, que a consciência está ligada a melhoras no relacionamento. No final vocês vão entender por que tudo isso faz isso. Porque mergulhar na consciência e tomar consciência de tudo que a gente faz uma diferença enorme na nossa vida. E como eu disse, isso é um caminho enorme para vocês entenderem, vocês têm que me acompanhar aqui, que é um mergulho mesmo para dentro de você. Gente, então nossa consciência nada mais é do que nossa percepção, a nossa percepção de quem a gente é no mundo. Não só de quem a gente é no nosso interior, mas de quem a gente é em relação ao mundo, porque a gente vive no mundo, a gente está conectado, embora a gente tenha a sensação, isso depende do nosso grau de consciência, vocês vão ver aqui, mas a gente tem a sensação de que a gente vive sozinho, está isolado, se sente isolado, mas isso é uma grande mentira do ego, porque a verdade é que a gente vive conectado. Então o que eu faço aqui, a minha ação aqui repercute na minha família, repercute no mundo, mas isso a gente só tem noção disso, só tem percepção disso com a tomada de consciência, com a expansão da consciência, de que a gente é um todo. Mas, enfim, vamos passo a passo aqui, e a consciência, então, ela é uma percepção, basicamente assim, do que a gente é. Dando um exemplo, é o que diferencia a gente dos outros animais. E aí o cachorro, por exemplo, dando um exemplo para vocês entenderem mais ou menos do que eu estou dizendo, um cachorro que não tem a consciência de quem ele é no mundo, ele corre atrás do rabo. Então, porque ele olha para aquilo e não vê como parte dele, não pertence, ele não se sente pertencente a ele, não tem noção de quem ele é, de que ele existe no mundo. Então isso explica também por que ele late na frente do espelho sem reconhecer quem ele é. Olha que simbólico, gente, que coisa impressionante. Então, se vocês verem uma pessoa por aí correndo atrás do braço, ela perdeu completamente a consciência. Enfim, então essa percepção que a gente tem da gente no mundo, ela é chamada de consciência. Eu disse também que a consciência, ela está diretamente relacionada, além com a nossa percepção de quem a gente é no mundo, ela é também a percepção do que a gente tem dentro de nós. E o que tem dentro de nós? Muitas coisas. Uma das coisas que a gente tem é a nossa herança genética, a nossa memória emocional. A gente tem a memória ancestral dentro da gente. São coisas que a gente vai destrinchar aqui ao longo do tempo. Mas então tudo que eu sou, consciente e inconsciente, sou eu, é o meu self, que a gente já conversou semana passada, certo? E o quanto eu sei desse self, o quanto eu conheço desse self, em vigília, assim, sem estar inconsciente ou sem estar fora da minha consciência, em vigília, em estado de vigília, o que eu sei sobre mim então, em estado de vigília, então a minha consciência. É o que eu sei, é o que eu consigo perceber quem eu sou. Isso, gente, é muito louco, porque é o autoconhecimento que desvenda e que vai te dando tomadas de consciência. Várias terapias, todas elas, te dão um pouco de consciência. Por que nenhuma terapia é milagrosa e resolve a sua vida? Porque ela dá consciência, ela traz uma ponta de consciência. E aí você escolhe por essa consciência ou não. Tem isso também, não é que a consciência vem e te rasga, ela é sempre uma escolha. E isso está diretamente ligado com a nossa escolha, com aquilo que a gente escolhe ter consciência ou não. Claro que a gente precisa de estímulos, a gente precisa descobrir um caminho para se tornar mais consciente, para expandir a nossa consciência. E a consciência também está ligado à percepção, como eu disse, não só de quem a gente é, de toda a bagagem que eu tenho, mas de tudo aquilo que eu vou aprendendo ao longo da vida, que também, então, a minha consciência pode ser expandida. Sim, a gente está nessa vida aqui para aprender coisas. Deixa eu te falar uma coisa, você não está aqui só para acumular riquezas, viver bem, ter uma família e filhos lindos. Não, não está. Você está aqui para evoluir, para tomar consciência de quem você é no mundo e de como funciona o mundo. Então, a percepção, além de ser algo dentro, que você já veio, que você vai descobrindo
ao longo do tempo que a gente conversou, aquele tal também de inconsciente que vai te desvendando aos poucos. Além de ter essa bagagem dentro de você, você tem uma consciência, você pode ter uma consciência aumentada, expandida pelo número de experiências que você tem. Então, por exemplo, quanto mais eu viajo, quanto mais eu exploro o mundo, mais eu tenho consciência de quem eu sou, de como a humanidade funciona. Então, eu me expando, então a consciência também se expande com conhecimento, tá? E também ela se expande com o conhecimento do universo. Então, quando eu começo a entender que eu pertenço ao universo, que a gente falou isso também semana passada, eu começo a entender como as leis que regem o universo funcionam. Então, aquilo tudo que eu atraio para minha vida, as energias que estão interligadas, as conexões dos nossos ancestrais, e tudo isso é energia, gente, tudo isso é o universo, como funciona o universo. Então, é muito poderoso a expansão da consciência, e o autoconhecimento nada mais faz do que uma catarse, uma explosão na sua consciência, e dia após dia você tem insights e você tem percepções diferentes. Não é nada mais triste, gente, do que uma pessoa passar a vida inteira no mesmo estado de consciência, no mesmo grau de consciência. Então a gente vai falar aqui sobre 2 estados e alguns graus de consciência, bem básico mesmo, porque tem gente que divide em 7 níveis, em 200 mil níveis. A gente vai falar um pouco bem simples para começar. E ao longo do tempo a gente vai aprimorando esse conceito. Falando um pouquinho do que a gente veio, né? Que eu falei que a gente veio com uma bagagem, né? Uma caixa de Pandora, que a gente vai descobrindo ao longo da vida, assim espero. Muitos não, infelizmente, mas a gente está aqui para isso. É mais ou menos assim, se eu te perguntar se você tem consciência, é mais ou menos assim, o quanto você sabe dessa caixa de Pandora que existe em você, o quanto você explora o que você é. Lembra que semana passada a gente falou dos 10% que é consciente, que a gente tem essa consciência porque é o ego. O ego, a gente tem 100% consciência dele, né? E os outros 90%, o inconsciente, que vem desvendando pra gente pouco a pouco, se a gente busca, vem se desvendando e vem trazendo a nossa essência, né? Porque o nosso self é o nosso eu todo, nosso eu completo, nosso ego é 10% do nosso self. E a gente, como eu comentei semana passada, fica a vida inteira nesses 10%. A gente aqui não, a gente já tá entendendo que a gente pode ser, a gente tem que ter uma visão do 100%, né? Essa é a nossa essência, esse é o nosso ser. E pensando nisso, quando a minha consciência é baixa, pequena, infantil, eu tenho a minha consciência só ali nos meus 10% do ego, o que significa que eu tenho uma consciência baixa, porque o ego, ele te dá a consciência de sobrevivência, ele é instintivo, extremamente essencial, sem dúvida nenhuma, adoro. E nosso ego, nossa sobrevivência, nossa existência nessa terra aqui é graças ao ego. Mas e se a gente viver só em cima disso? A gente vive com instintos, com reações instintivas. Por isso que eu falei dos relacionamentos, mas a gente chega lá. E aí se eu consigo, ao longo do tempo eu procuro conhecimento, procuro autoconhecimento, procuro me conhecer, o que eu começo a fazer? Eu começo a criar dentro de mim, metafisicamente, um outro ser, um eu observador. É aquele eu, gente, que consegue parar e analisar a situação, falar assim, peraí, deixa eu pensar. Eu sempre reagi assim na minha vida, eu sempre, quando alguém me fala alguma coisa que eu não gosto, eu sempre brigo. E aí eu sempre arrumo confusão no meu trabalho, e aí acontece que as pessoas acabam não gostando de mim, acabam não entendendo aquilo que eu quero expressar, e aí pronto, aí eu troco de emprego, eu começo no emprego e tudo começa de novo, por exemplo, vamos dar esse exemplo. Então, se eu começo a criar um autoconhecimento, a saber quem eu sou, por que eu reajo, a me entender, a procurar me entender, a entender essa complexidade no meu self, porque talvez eu tenha alguma coisa lá na infância, algum trauma ou alguma condição que eu coloquei no meu comportamento, que eu adotei
como certo para o meu comportamento e foi completamente reativo e que hoje em dia não funciona mais, porque o nosso ego, gente, ele trabalha assim, eu uso a memória do passado e tento reproduzir um novo futuro, ele fica entre passado e futuro, então eu uso memórias para tentar construir um futuro. O que vocês acham que acontece quando nosso sistema funciona assim? Eu saio do presente e o único momento que eu tenho para criar alguma coisa diferente, para co-criar, que a gente chama, é o momento presente. Então o meu eu tem que estar o tempo inteiro no presente, porque aí eu consigo transformar. Então esse eu observador que a gente vai criando ao longo do tempo, que nada mais é do que a nossa expansão da consciência, ele pega e fala, peraí, acontece uma situação, alguém fala aquela palavrinha ou faz aquele comentário que eu não gosto, no que eu não gosto, eu sou capaz de respirar, de ir para trás, pensar e falar, eu não vou reagir assim, porque mais uma vez eu vou me colocar nessa situação. Então eu consigo manter uma distância da situação, eu tenho um controle para reagir. Isso é a expansão da consciência, porque você está saindo do ego, que reage sempre da mesma maneira, tira aqui do passado e faz assim, tira aqui e faz assim, sempre da mesma maneira. Então eu tomo uma distância e sou capaz de perceber as minhas partes, usar o que eu tenho dentro de mim, porque a gente tem todos os recursos, gente, todos os recursos dentro da gente. Por exemplo, quando eu vejo alguém falar, nossa, que pessoa corajosa, que pessoa isso, que pessoa aquilo, gente, que essas pessoas sirvam de inspiração e motivação para a gente tirar isso de dentro da gente, porque a gente também tem. Somos todos exatamente iguais na composição. Agora, uns sabem usar, outros não, é só essa diferença, porque todos os recursos foi dado para todo mundo. Mas beleza, esse é outro capítulo. Vamos voltar então a falar um pouco dessa consciência do ego, então, e do observador. Então, quando eu começo a me conhecer, a me experienciar, eu começo a criar esse observador. Então, quanto mais você conhece das coisas e do mundo, mais capacidade analítica de fazer essa metafísica, de se distanciar do seu ego e analisar como um todo, analisar com o seu self, qualquer situação você consegue, você é mais capaz de fazer isso. E vou dar um exemplo para vocês nessa questão desse eu observador, outro exemplo metafísico que eu falei, como a gente vem com essa caixa de Pandora, né, que é o nosso ser, que a gente vai descobrindo, existem as memórias ancestrais, né, dentro da gente. E a gente vai falar bastante disso quando a gente entrar no ponto de constelação e tal, que não é esse tema, mas já vou dar uma pequena dosada. Então, por exemplo, se eu faço uma constelação, nada mais é do que acessar essa caixa de Pandora ancestral que eu tenho e que me influencia, embora eu não saiba, não acredite, não importa, ela influencia, vai continuar influenciando mesmo assim, porque isso é uma lei universal. A constelação são baseadas em princípios que regem o universo, e o brilhante Bert Hellinger descobriu isso, um alemão, mas enfim. E aí eu vou lá, resolvo fazer uma constelação, falo, não, tô mal, sei lá, tô com uma repetição dessa situação, vamos pegar aquela situação lá do trabalho. E aí eu já tô no 15º emprego e não consigo me comportar de outra forma. E aí eu vou fazer uma constelação. E aí chega na constelação, eu percebo que isso se repete na minha família. Que meu pai foi assim, que o pai do meu pai foi assim, e aí eu percebo que é um comportamento repetitivo familiar. E aí eu tomo essa consciência, e aí pra gente não desviar do assunto, porque muitas coisas acontecem numa constelação familiar, lá eu tenho essa tomada de consciência, porque era alguma coisa que existia na minha vida, que existia na minha memória ancestral, influencia no meu comportamento, influencia nos meus relacionamentos, e eu sequer tinha consciência. Então, a partir de agora, eu tenho consciência. Então, quando a gente se harmoniza e a gente tem essa tomada de consciência, eu sou capaz de fazer diferente. Muitas vezes, gente, não é só com uma sessão, às vezes você tem que fazer outra constelação, outro trabalho, ou aprofundar mais no assunto, dependendo de quão complexo ele é, mas olha só, com essa consciência eu já consigo inclusive procurar mais recursos
para eu sair dessa situação. Então não sejam inocentes em imaginar que uma situaçãozinha, que um comportamento é só uma reação sua simples que você pode mudar de hábito. Gente, é muito mais complexo do que a gente imagina. Por isso que a gente não consegue, na maioria das vezes, resolver nossos problemas, nem com uma sessão de terapia, nem com duas. Eu falo para vocês que é um mergulho por várias vertentes. A gente tem que ter diferentes pontos de vista. Então, sim, sejam abertos, não sejam engessados, enferrujados, porque só vocês têm a perder com isso. Quanto mais expansivo você for, quanto mais recurso o seu cérebro tiver e você tiver, mais conexões você faz, mais inteligente você fica, não só inteligente de falar bonito, mas emocionalmente inteligente. Você cria recursos infinitos dentro de você para lidar com as situações, para entender as situações. Sabe para quê, gente? Para você viver bem, em paz, é só para isso. Para poder perder tempo, gastar seu tempo com o que é importante. Porque sabe o que é importante? Você dar o seu melhor no mundo, você transmitir aquilo que você veio fazer, porque todo mundo veio fazer alguma coisa, todo mundo tem um propósito nessa vida. E a gente está aqui para descobrir, só que para a gente chegar lá, a gente precisa passar da etapa do ego e a gente precisa começar a se expandir. E esse passo de expansão é o autoconhecimento que traz. Então, é tão lindo e essas terapias nada mais são do que pequenas tomadas de consciência que eu vou tendo, insights que eu vou tendo para criar recursos para eu conseguir, por exemplo, vencer uma atitude, um comportamento meu repetitivo que me prejudica na vida. Que parecia tão simples, que bastasse que eu pensasse, pô, Juliana, para de reagir assim, porque você não é capaz de reagir assim. Mas simplesmente a gente olha para a nossa vida e tem coisas que a gente repete há anos, situações que a gente repete há anos, casamentos iguais que a gente repete, relacionamentos iguais que a gente repete por uma vida toda sem conseguir fazer diferente. Vocês já pensaram qual é a razão disso, gente? É a consciência, gente. A consciência continua igual, então a gente é incapaz de agir diferente. O que a gente precisa são recursos para expandir a nossa consciência e aí a gente é capaz de transformar aquela situação, de fazer diferente. E falando das experiências, né, que a consciência ela pode ser expandida com o número de experiências que a gente tem, claro que como eu disse, se eu vou numa constelação e tenho aquela consciência, não acredito, não faço nada a respeito, depois não vai adiantar nada você ter simplesmente a consciência. Aí você vai falar, puxa, constelação não funciona. Claro, né? Porque ela te deu uma consciência para que você explore, para que você vá além. E aí tudo depende da gente, né, gente? Não existe nada nessa vida que faça pela gente. Embora a gente tente criar 1050 coisas, tem sempre alguma coisinha que a gente tem que fazer, não é verdade? Até mesmo para criar, teve alguém lá que teve que criar. Então, saia dessa ideia aí de que a sua vida vai se melhorar, você continuando do mesmo jeito, fazendo a mesma coisa, na mesma preguiça. Isso não cola. É muito louco isso aí, mas a gente age assim, não é verdade? Então, falando um pouco das experiências, um exemplo que eu queria dar simples, mas para a gente entender é as pessoas que viajam, gente, porque que elas são assim, é incrível conversar, claro que desde que ela não seja arrogante, não viaje só para colecionar carimbo no passaporte, né? Mas uma pessoa que viaja, que já viu várias culturas diferentes, que saiu, já morou fora do Brasil um tempo, por que isso foi requisito de muitas empresas também? Era só porque era bonito, charmoso? Não, porque a pessoa tem uma inteligência emocional melhor, ela consegue lidar com as situações de forma diferente, ela consegue resolver mais os problemas. Então, para uma empresa, era muito importante. Eles começaram a perceber que as pessoas que viajavam, que eram culturalmente mais ricas, elas realmente tinham uma inteligência emocional maior. Então, isso começou a ser exigido no currículo. E muitos foram para ter no currículo, mas sequer aproveitaram. Então, não adianta nada. Então, quando você viaja, quando você vai para um lugar diferente, a sua consciência expande, gente. Você vê coisa que você nunca viu, você experimenta coisa que você nunca experimentou e você muda a sua perspectiva. Claro que você tem que estar aberto para isso, mas você imagina, uma viagem, imagina isso. Se as experiências por si só, elas já trazem uma tomada de consciência
e essa tomada de consciência, expansão diferente, já pode te colocar em um grau a mais de autoconhecimento. Imagine você fazer uma viagem, ficar um tempo fora, com programas direcionados ainda para realmente explorar a sua consciência e expandir a sua consciência. Imagina o tanto que você enriquece, o quanto você cresce em pouco tempo. Fiquem com isso aí guardados na mente de vocês.